Ei, gente, graça e paz, passando aqui para gravar mais um vídeo, né? Espero que você esteja bem, que essa família esteja bem, né? Que Deus venha abençoar essa semana que se inicia. Hoje eu quero convidar vocês a meditar comigo lá no livro de Êxodo, no capítulo 33. E o título da nossa palavra hoje é Valorize a presença de Deus. Esse é o foco da nossa palavra de hoje. E para refletir sobre isso, vamos trazer um pouquinho sobre a memória de vocês, né, para vocês lembrarem um pouquinho sobre a história do povo de Deus, um pouquinho sobre a história do povo escolhido pelo Senhor. E nós percebemos, né, a partir do livro de Gênesis, no começo da Bíblia, Deus ali fazendo a promessa para um homem. E esse homem, ele era Abraão, né? Vamos ver Deus prometendo a Abraão uma terra, né? E essa promessa vem sobre a vida de Abraão. Só que os anos passam, né? E a palavra fala que Abraão, ele morre, né? E ele tem o seu filho Isaac. Isaac tem Jacó. Jacó tem vários outros filhos, né? E dentro de um desses filhos tem José, né? E vamos ver que essa família, esse povo, né? Esses patriarcas da fé, eles tinham uma promessa sobre a vida deles, que era a promessa de uma terra prometida que o Senhor havia feito a Abraão. E vamos ver que o filho de Jacó, José, ele, por inveja dos seus irmãos, né? Ele é vendido e ele é levado para o Egito. E ele no Egito, Deus abençoou ele naquele lugar. Apesar dele ter passado grandes provações naquele lugar, passado grandes momentos difíceis lá, vamos ver que o Senhor esteve sempre com ele. O Senhor esteve guardando a vida dele. Isso que é interessante, né? Por mais que nós atravessamos tempos difíceis, tempos de dificuldade, né? Deus, ele garante a vitória, né? Deus, ele garante que ele vai passar conosco. Vamos ver que José, ele atravessou. Ele tinha que passar por momentos difíceis, mas Deus passou com ele. E a palavra ainda fala que José, ainda no Egito, a fome vem sobre a terra e vamos ver o grande livramento que Deus dá àquele povo através de José, né? José, ele guiado pelo Senhor e faz a escolha certa, a escolha de guardar mantimentos. E vamos ver que durante esse processo, a família de José descobre ele lá no Egito e José, ele tem o desejo, ele consegue levar a família dele para o Egito. A palavra fala que a família de José, a descendência de Abraão, é toda levada para o Egito, né? E todos passam a conviver no Egito. Só que essa passagem que eu li para vocês, que está lá em Êxodo capítulo 33, já é um novo momento da história. Nessa passagem, José já havia morrido, porque nós percebemos que o livro de Êxodo, no capítulo 1, já começa falando sobre a perseguição do povo de Israel. Depois eu posso até gravar um vídeo para vocês, falando um pouquinho sobre a história de José, que é muito interessante, nós refletimos sobre o grande livramento que Deus deu a ele, como Deus tinha um plano na vida dele. Depois nós gravamos vídeos sobre isso, né? Mas hoje eu quero focar com vocês no livro de Êxodo e a vida de Moisés. No livro de Êxodo, primeiro capítulo, já começa a nos falar da grande perseguição sobre o povo de Israel. Depois que José morre, e também o faraó da época de José também morre, né? Vem o novo faraó. E esse novo faraó, ele começa a perseguir o povo de Israel. Ele começa a perseguir a descendência de Abraão. Isso acontece porque ele começa a perceber que aquele povo começa a crescer muito e começa a ser numeroso o número daquele povo. E aquilo começa a preocupar Faraó. E ele começa a ter desejo de perseguir aquele povo. E vamos ver que de fato ele começa a escravizar aquele povo, que era um povo escolhido pelo Senhor, um povo que tinha promessa de Deus, passa a ser escravizado pelos egípcios, né? Eles passam a sofrer as perseguições. Mas havia uma promessa sobre aquele povo. Nós sabemos que o nosso Deus, ele não se esquece do que ele promete, né? E no livro de Êxodo começa a falar sobre a vida de Moisés. Já nos primeiros capítulos, nos começa a descrever o grande livramento que Deus dá a Moisés. Que Moisés, ele se transforma no libertador daquele povo. E só para recordar, né? Porque já tem um vídeo que eu falo sobre isso, mas para recordar, eu quero trazer a memória de vocês, relembrar, né? Sobre o grande livramento que Deus deu a Moisés. O faraó está perseguindo o povo, né? Vamos ver que faraó, ele manda matar todas as crianças, né, do sexo masculino. Era para matar eles. Só que vamos ver que a mãe de Moisés, ela escolhe guardar Moisés, né? E ela tenta esconder Moisés até o tempo que dá para ela. E quando Moisés começa a crescer, né, começa a ser impossível de esconder uma criança, um bebê, ela coloca aquela criança no cesto e coloca perto do rio, né? E vamos ver ali o trabalhar do Senhor. Porque nós vemos que a filha de Faraó acha aquela criança e ela cuida de Moisés. E Moisés passa a ser cuidado pela filha de Faraó. E por mais que Faraó perseguisse o povo de Deus para fazer com que eles diminuíssem, Deus fazia eles crescer. Por mais que ele tentasse oprimir aquele povo,
mais o Senhor abençoava aquele povo crescia, né? Aquele povo se tornava um povo numeroso. E vamos ver que Moisés, ele é levado para ser criado, né, na casa de Faraó, recebendo a melhor educação possível. Vamos perceber que isso é o cuidado de Deus. Uma criança que não era nem para ter nascido, né, uma criança que tinha um plano de morte sobre a vida dela. Deus a protege, Deus faz com que ela cresça e que ela se torne o grande libertador. Quando você lê o livro de Êxodo, no primeiro capítulo, você consegue perceber o trabalhar de Deus na vida de Moisés. E Moisés, direcionado por Deus, ele consegue tirar aquele povo da terra do Egito. Vamos ver que aquele povo ele é tirado daquela escravização que eles sofriam e eles é levado agora para o deserto. Eu acho muito interessante nós refletirmos sobre isso, né? Porque vamos ver que há um processo para chegar na promessa. Não é porque Deus prometeu para aquele povo que eles iam receber a promessa assim que saísse do Egito, mas era necessário que eles passassem pelo deserto. A caminhada para eles no deserto era uma caminhada curta, mas nós vemos, a palavra descreve, porque aquele povo reclamou tanto, murmurou tanto, a caminhada deles prolongaram durante um tempo. Eu quero que você reflita comigo sobre isso, né? É muito importante quando nós paramos para pensar sobre essa história e trazemos para a nossa vida. Vamos ver que aquele povo era escravo, né? Estava sendo escravo do Egito, escravo de Faraó. E Deus tinha um plano de libertação para a vida daquele povo. E Deus tira ele da escravização, né? Daquele momento difícil. E o leva para o deserto. O deserto era o lugar de passagem. O deserto era o lugar para que eles pudessem chegar na terra prometida. Eu acho muito interessante pensar sobre isso, porque isso é bem parecido com o que eu e que você atravessamos, né? O Senhor, Ele também já nos tirou da escravização. O Senhor já nos tirou do pecado, né? Ou podemos dizer, o Senhor também já nos tirou do Egito. Mas só que nós ainda também, que nem aquele povo, ainda não chegamos na terra prometida. Nós estamos atravessando o deserto, né? O deserto é um lugar de passagem que o Senhor permite que nós passamos para que possamos amadurecer espiritualmente, para que de fato possamos estar preparados para chegar na terra prometida. Mas a passagem que eu escolhi refletir com vocês hoje, e que é o tema da nossa palavra, que é valorize a presença, se encontra lá em Êxodo, no capítulo 33, que é um acontecimento que me chama muita atenção e que o Senhor fala muito no meu coração. Vamos ver que em Êxodo, a partir do capítulo 30, nós vemos ali o povo de Deus, né, se inclinando para o mal. Vamos ver que aquele povo, eles estavam no deserto, só que era um povo que murmurava, que reclamava. E vamos ver que quando Moisés, por determinação do Senhor, ele se afasta um pouco, ele vai num monte ali para estar conversando com Deus, para Deus passar para ele a tábua, né, que vem os 10 mandamentos. Vamos ver quando ele está no monte, e por ele demorar no monte, Arão, que era responsável pelo povo, estava com o povo lá embaixo esperando a volta de Moisés. O povo começa a pressionar Arão para que eles fizessem um bezerro de ouro. E eles, de fato, eles fazem esse bezerro, né? E vamos ver que ali aquilo é algo que se agrada ao Senhor. Porque o Senhor, ele não se agrada que nós adoremos nada que não seja Ele. Porque como nós sabemos, né, só Ele é digno de adoração. E com isso acontecido, né, nós vemos Deus se irando contra aquele povo. Deus, ele fica irado com aquele povo, porque por mais que ele fazia o bem para aquele povo, por mais que ele tivesse libertado aquele povo, o povo apenas se inclinava para o mal. O povo ofereceu holocausto, ofereceu sacrifício para algo que não era Deus. Eles criaram uma imagem, né? Isso fez com que Deus se irasse contra ele. E essa é a passagem que nos fala lá no Êxodo capítulo 33, que é quando Moisés, vamos ver Moisés, alguns capítulos anterior, intercedendo pelo povo, clamando pela misericórdia de Deus. E Deus, ele se compadece de Moisés. E ele escolhe não destruir aquele povo. Só que ele nos fala lá no capítulo 33, ele fala com Moisés o seguinte: Moisés, eu vou mandar um anjo para ir com vocês, porque eu não vou mais, porque esse povo é um povo teimoso, um povo desobediente, e eu vou me irar com esse povo. Mas Deus deixa claro para Moisés que eles iriam entrar na terra prometida. Só que Deus já não iria com eles mais. E o que eu quero trazer para vocês hoje, que o Senhor tem falado muito no meu coração, era para que nós venhamos valorizar a presença de Deus. Vamos ver Moisés aqui valorizando a presença de Deus. Por mais que Deus fale com ele: Moisés, vocês vão chegar na terra, você vai chegar onde vocês almejam. Moisés fala o seguinte para o Senhor: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. E eu acho muito interessante a resposta que Moisés dá a Deus. Por mais que Moisés ele almejava chegar na terra, né,
por mais que ele almejava chegar na promessa que Deus havia feito aos patriarcas da fé, a Abraão, por mais que aquilo fosse um desejo dele, mas mais do que aquilo, ele desejava ter a presença de Deus. Isso que o Senhor tem falado no meu coração e que Deus me convidou a trazer para vocês hoje. Para que vocês venham valorizar ter a presença de Deus. Acima de qualquer coisa, acima de qualquer sonho, que a presença de Deus venha ser o foco. Pare para pensar, Moisés ali, ele podia ter respondido para o Senhor, então tá, Senhor, o seu anjo vai nos acompanhar, tá bom, tudo mais, vou chegar na terra. Mas não é isso. Moisés, ele valorizou a presença de Deus. Ele fala, Senhor, se o Senhor não for conosco, que não nos faça nem sair do lugar. Vamos ver que o lugar que Moisés estava, gente, não era um lugar bom. Moisés, ele estava no deserto. Deserto é lugar de provação, é lugar de luta. Mas ele preferia ficar naquele lugar, que é um lugar difícil, se a presença de Deus estivesse com ele. Quero dizer para você, você pode estar atravessando o pior momento da sua vida. Você pode estar no lugar mais difícil, mas se a presença de Deus estiver com você, você já tem tudo. Né? Quantas pessoas nós vemos, né, que aparentemente está vivendo em uma condição boa, pessoas que nós olhamos para a vida delas e pensamos, nossa, não tem problema. Por mais que isso não exista, né, que todo mundo tem um probleminha. Mas algo que a gente pensa, nossa, não tem problema tão sério. Mas já vemos que a pessoa não tem paz, não tem alegria, porque a paz e a alegria, ela somente vem do Senhor. Quero dizer que a paz que você almeja, a alegria que você almeja, ela não vai vir dos seus sonhos realizados. Ela não vai vir naquilo que você almeja, mas vai vir na presença de Deus. Vai vir quando a presença de Deus estiver sobre a sua vida. Tão claro na palavra de Deus, que é somente a presença de Deus que traz paz, que traz descanso, que vamos ver que Deus responde para Moisés, que a presença dele então iria com Moisés, para que Moisés pudesse ter descanso. Eu quero dizer para você que está assistindo o meu vídeo, né, que se a presença de Deus estiver sobre a sua vida, você terá descanso, você terá paz, né? Talvez você venha almejando e desejando tantas coisas aqui terrenas, né? Olhando e pensando, nossa, quando eu tiver isso, eu vou ter descanso. Quando eu conquistar isso, eu vou ter paz. Eu quero dizer que isso não é real. A única coisa que pode te dar descanso e que verdadeiramente vai poder te dar paz é a presença de Deus. Então Deus me convidou para vir aqui somente para falar para você. Valorize a presença de Deus. Valorize estar com o Senhor. Não deixe que nada, nem ninguém venha substituir seu tempo com Deus, venha substituir a presença de Deus sobre a sua vida. Porque eu quero te dizer que tudo que você conquista, tudo que você almeja aqui é passageiro, né? Mas a presença de Deus sobre a sua vida, ela é eterna. E Deus, ele foi fiel com aquele povo, né? Apesar daquele povo ter sido um povo teimoso, vamos ver que 2 daquele povo, de fato, entram na terra prometida. E aquele povo consegue conquistar a terra, que era a terra que Deus tinha dado como promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Mas para que você não venha se perder durante o processo, para que você não venha parar durante o processo, é necessário que você venha valorizar a presença de Deus. Não se esqueça que você, igual aquele povo, você está no deserto, mas que há uma terra prometida para você. Então não perca o foco da terra prometida. E não perca o foco que a presença de Deus deve te acompanhar durante todo o processo da sua vida. O que você deseja, o que você almeja, a presença de Deus deve estar em primeiro lugar. Então, gente, foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu quero dizer para você que está assistindo meu vídeo. Se para você realizar o seu sonho, o que você deseja, é necessário trocar a presença de Deus, escolha não realizar ele. Escolha ter a presença de Deus sobre a sua vida. Por mais que isso signifique ficar no deserto. Mas saiba que é melhor ficar no deserto tendo a presença de Deus do que estar no palácio sem Deus, né? Estar no palácio vazio, sentindo-se angustiado. Então, escolha sempre ter a presença de Deus sobre a sua vida. E nunca se esqueça, né, que há um Deus que te ama independente de qualquer situação. E que Jesus pagou um alto preço para que você pudesse ter vida. Para que você também pudesse ser considerado filho de Deus. Então valorize o sacrifício de Jesus. Valorize porque Jesus, ele morreu em meu e seu lugar. Para que eu e que você deixássemos de ser escravo do pecado. Para que eu e que você deixássemos de ser escravo e pudéssemos ser considerado filho de Deus, né? Então vamos valorizar a presença de Deus. Vamos valorizar estar com Deus, né? Vamos ser que nem Moisés, trocar os nossos sonhos, trocar os nossos desejos, trocar o que almejamos para estar na presença de Deus, sabendo que somente na presença dele é que encontramos paz
encontramos descanso sobre a nossa vida, né? E que Deus ele venha abençoar você e a sua casa, né? Que você possa ter uma semana abençoada. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. É só você vir aqui embaixo, clicar em se inscrever, compartilhar, mandar esse vídeo para os seus amigos, né? E deixar um joinha no vídeo. Que Deus abençoe vocês, que vocês fiquem na graça, graça e paz.